Função essencial à Justiça. Ao lado do Ministério Público e da Advocacia Pública, a Defensoria Pública promove orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus de quem não tem condição de pagar por um advogado. A Defensoria Pública é o tema do Reflexões de hoje. Em 8 anos, a União, os Estados e o Distrito Federal deverão ter defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais. É o que determina a Emenda Constitucional número 80, que foi aprovada ainda em 2014. Esse prazo vai ser cumprido? Mais do que isso, quais são os principais desafios da Defensoria na atualidade? São assuntos do programa de hoje. Veja mais sobre os nossos convidados. Leonardo Scofano, presidente da Associação Paulista de Defensores Públicos, mestre e doutor em Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Rafael Munerati, defensor público do Estado de São Paulo, especialista em ciência política pela Universidade de Brasília e mestre em Direito das Relações Internacionais pelo UniCeub. Todos os estados, todas as unidades da jurisdição, especificamente, têm defensoria pública. Esse prazo de 8 anos que a Emenda Constitucional número 80 determinou, ele já foi cumprido, está prestes a ser cumprido, não é? O que é hoje o essencial em termos de desafio para realizarmos plenamente a defensoria pública no Brasil e, portanto, com ela, a realização plena dos direitos fundamentais da Constituição? Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do professor André, eterno professor do mestrado e doutorado da Pontifícia Universidade Católica, da Gisele, que muito bem vem conduzindo o programa. E respondendo à pergunta, a Defensoria Pública, por meio da Emenda 80 de 2014, estabelece que deve ter a previsão de defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais do país no prazo de 8 anos. Isso é o que determina o artigo 98 dos atos das disposições constitucionais transitórias. E dentro desse dispositivo tem a exigência de adensamento populacional e índice de exclusão social. E é isso que as defensorias públicas do país inteiro devem observar. Em São Paulo, por exemplo, a Defensoria Pública está presente em apenas 19% das comarcas. Mas, ao mesmo tempo, essas comarcas que são atendidas são comarcas que têm o maior volume da população e o maior índice de exclusão social. Tanto que a Defensoria em São Paulo, ela atende a 70% da população carente que tem uma renda mínima de 3 salários mínimos. Então já houve uma priorização, apesar de não cobrir toda a jurisdição fisicamente, já houve uma priorização daquelas que poderiam ser. Sim, já existe uma priorização. A Defensoria Pública deve levar em consideração essa ampliação dos cargos, dos quadros de defensores públicos para o volume da população e para o índice de exclusão social. Em São Paulo, por exemplo, em 2006, a Defensoria atendeu na sua criação em São Paulo, ela foi criada 18 anos após o mandamento constitucional, foram feitos 34 mil atendimentos. Em 2015, aumentou para 1.400.000 atendimentos. Em 2016, nós chegamos a 1.700.000 atendimentos. Isso com um número extremamente reduzido de defensores públicos. Nós temos hoje em São Paulo 719 defensores de um quadro de 900. Os 181 não foram ainda providos, aguardando posse ainda 60 defensores públicos do 7º concurso da Defensoria. Daí, a Defensoria, ela na verdade precisa estar presente em todos os lugares, não é? Em todas as unidades de jurisdição, porque num país que é, no fundo, uma estrutura econômica ainda precária, em que é um país periférico, é evidente, né, que em todo lugar haverá demanda. Claro que em alguns lugares há um pico, não é isso? Mas... Sim. E eu acho que o importante é ressaltar, né, o porquê dessa Emenda 80, a importância dessa Emenda 80 para nós, porque a Defensoria Pública das carreiras de funções essenciais à Justiça, é a carreira mais jovem.
né? O próprio doutor Leonardo acabou de dizer, a Defensoria Pública de São Paulo, por exemplo, o estado, maior estado, o estado mais importante da federação em termos econômicos, em termos populacionais, né? Só teve a Defensoria Pública a partir de 2006. Uma das mais atrasadas. Uma das mais atrasadas, uma das mais atrasadas. Isso mostra, né, quanto tempo, de 88 a 2006, nós ficamos sem Defensoria Pública. Né? E ainda, alguns estados, a Defensoria Pública ainda está começando, né? Ainda está, vamos dizer assim, está engatinhando ainda. Tem né? algum estado sem Defensoria Pública? Sem formalmente criada ainda, é o estado do Amapá, que ainda não tem defensores em atuação, está em vias de ter, mas ainda não tem. Agora, tem alguns outros estados que criaram as defensorias públicas até mais tarde do que São Paulo, por exemplo, Paraná, por exemplo, Goiás, né? Santa Catarina. Né? Então, por isso que a emenda 80 é importante, porque a Defensoria, por ser muito jovem, por alguns estados ainda estarem se aparelhando, o número de defensores ainda é muito pouco. Né? No Brasil inteiro, nós estamos provavelmente em torno de 6 mil, né? Entre 5 mil e 6 mil defensores. Quase 6 mil. E é importante a gente reforçar também alguns estados, como o Rio Grande do Norte, que recentemente também houve as rebeliões nos presídios, contam com apenas 55 defensores. 55 defensores, um número extremamente reduzido, e outros estados também seguem um número baixo, como Goiás, Santa Catarina e outros que foram criados em pouco tempo. Agora, um ponto... Isso se deve ao que especialmente? Questões orçamentárias, políticas, dificuldade de conhecimento da importância da defensoria em termos de desenvolvimento humano? O que vocês atribuem essa... E acrescentando, André, também, porque quando nós olhamos, né, para o passado, a gente vê que houve um avanço da Defensoria Pública em termos de estrutura, né? Essa realidade hoje, que ainda não é suficiente para atender as demandas da população, mas ela era ainda muito mais escassa no passado. E, em contrapartida, nós vemos instituições como a magistratura e o Ministério Público com uma estrutura orçamentária e estrutura física também de uma maneira bem diferente daquilo que é a realidade da Defensoria Pública. Está caminhando para essa equiparação? A emenda constitucional número 80, o que ela trouxe de importante para poder suprir essas desigualdades? Isso é um ponto importante, até em comparação de números em nível de São Paulo e Brasil. São Paulo, como eu falei, são 719 defensores para aproximadamente 2.000 promotores e 2.500 juízes. Um terço, praticamente, do... No Brasil, são quase 6.000 defensores para 10.000 promotores e 12.000 juízes. A própria Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece 2% do PIB do Estado para investimento no Ministério Público e no Ministério Público e 6% para a magistratura. A Defensoria não tem esse percentual. Nós trabalhamos no Congresso Nacional recentemente, no PLP 257, que queria limitar a 0,7%, o que engessaria o crescimento da instituição e enforcaria as defensorias pelo país inteiro. Um ponto também importante que eu considero que a gente deva levantar aqui sobre a emenda 80, que é muito essencial, a iniciativa de lei do Defensor Público Geral. Não só para a proposta orçamentária, mas também para a organização da carreira e para a expansão dos quadros. Essa iniciativa de lei, o Defensor Público Geral, assim como o governador, assim como o presidente da República, ele se torna o senhor do momento político para dar iniciativa a determinada propositura legislativa. Então, isso vai ajudar muito também para que seja incentivada a criação da Defensoria Pública. Mas, lógico que nesse momento de crise política, existe uma dificuldade muito grande de ampliação e expansão da Defensoria Pública. Mas eu considero ainda que o Estado não estabeleceu a Defensoria Pública como prioridade. Só complementando, eu acho que os dois fatores são importantes aí, tanto o fator político quanto o fator econômico. Né? De fato, você colocar mais defensores para atuar, a gente tem uma ideia de que seria necessário, pelo menos, onde há um juiz e onde há um promotor, que exista também um defensor público. É o mínimo que se pode esperar de um Estado que vai julgar, de um Estado que vai acusar, também um Estado que vai defender. Então, é necessário isso. Agora, óbvio, a gente sabe as situações econômicas dos Estados, hoje, principalmente hoje, já não são
tão boas, né? Então isso dificulta, porque fazer um concurso, né, colocar defensores em atuação, obviamente que há um custo, e também a questão política da vontade do administrador, do gestor, né, dos governadores, em efetivamente aumentar esse percentual de defensores, na medida em que vai custar também do Estado. Então, ali, naquele momento de fazer as dotações orçamentárias, há ainda uma certa resistência, né? Mas o nosso interesse com a emenda 80 é, pelo menos, buscar aonde há um juiz, aonde há um promotor, que também exista um defensor público. Existe simetria entre esses regimes jurídicos, né, que são aplicáveis à magistratura, a membros do Ministério Público em relação aos defensores públicos? Garantias previstas na Constituição são as mesmas para os defensores? Não são exatamente as mesmas, né? Cada carreira ela é regida pela sua própria lei orgânica, que vem de mandamentos constitucionais, né? Na própria Constituição, a magistratura, o Ministério Público tem uma maior similaridade entre si, e a Defensoria Pública vem em seguida, não com todas. Eu dou um exemplo, né? A vitaliciedade, por exemplo. A vitaliciedade ela é concedida pela Constituição aos membros do Ministério Público e da magistratura, mas não é concedida para a Defensoria Pública. Por outro lado, outra coisa importante também, a independência funcional. Sim. A independência funcional ela é concedida para as 3 carreiras, para o promotor, para o juiz e para o defensor, o que é fundamental para a nossa atividade também. Então, ou seja, apesar de não haver uma identidade, vamos supor, total entre as carreiras, há semelhanças, mas também há algumas diferenças. Certo. Então, essas carreiras, na verdade, elas se intercalam na realização da justiça, e a Defensoria Pública, em especial, ela tem uma preocupação com a realização, eu vejo assim, né? Com a realização do Estado de Direito para o hipossuficiente, em especial, em particular, né? Quer dizer, a gente está trabalhando com a realização dos direitos fundamentais, com a realização do Estado de Direito, em particular, com a realização das necessidades mais básicas num Estado como o brasileiro, que ainda não consegue atingir o cidadão nas suas necessidades mais essenciais de vida, como saneamento básico, água, luz, transporte, não é? Então, a gente percebe que a Defensoria ela atua exatamente aí, não é? Na realização plena desse Estado de Direito, que eu acho que a gente vai trabalhar, não é? É um assunto a ser trabalhado, que é o aspecto prático, o que realmente a Defensoria realiza. A gente precisa tratar disso, não é? Por agora, André, nós vamos ter que ficar por aqui. Nós vamos para um breve intervalo. A gente volta daqui a pouco para falar mais sobre a Defensoria Pública. Até já! A Defensoria Pública é o assunto das nossas reflexões de hoje. Nós começamos a traçar um panorama da Defensoria Pública no primeiro bloco. E eu gostaria de falar um pouco agora sobre questões práticas que envolvem a Defensoria Pública. Nós sabemos que a Constituição Federal, ela tem, né, como um dos direitos fundamentais a questão do acesso à justiça. E esse direito, ele é concretizado e assegurado por intermédio da Defensoria Pública, que acaba, de certa forma, universalizando esse acesso à justiça, permitindo com que aquelas pessoas que não têm condições de contratar um advogado, que elas possam ainda assim reivindicar, demandar perante o judiciário e ter a oportunidade de ter as suas pretensões aí analisadas perante o Poder Judiciário. Então, dentro desse contexto, né, da importância da atuação da Defensoria Pública para a concretização do Estado democrático do direito, quais são as principais demandas? A atuação da Defensoria Pública, ela vai além da atuação de ação judicial? Existe uma preocupação em relação à própria resolução de conflitos na fase pré-processual, solução de situações na esfera extrajudicial? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre essas demandas que são as mais comuns na Defensoria. Antes de tudo, a atuação da Defensoria, ela deve ser autônoma, independente de qualquer interferência externa. Daí a necessidade de autonomia funcional, administrativa, financeira e orçamentária da instituição.
Essa autonomia, ela não deve ser um fim em si mesmo, ela tem uma finalidade constitucional. E a finalidade constitucional é buscar justamente a cidadania daquelas pessoas que não têm condições de buscar o acesso à justiça por meio de um advogado pago. As pessoas vulneráveis. Ou seja, a autonomia ela tem extrema vinculação com a promoção e defesa de direitos humanos e direitos fundamentais. Isso é um ponto muito importante que a gente tem que frisar da atuação da Defensoria, que sempre deve ser autônoma. A Defensoria ela costuma atuar muito em varas de família, varas cíveis, vara de fazenda pública, infância, a demanda é muito grande, vagas em creche, uma procura muito grande na Defensoria. Questão de habitação, não só em São Paulo, mas no país inteiro, é um grande problema a questão de habitação. Violência doméstica, que é uma das maiores violações de direitos humanos que existem no país. E a Defensoria tem uma forte atuação também nessa seara. A área de consumidor, diversidade sexual, dentre outras áreas que promovam direitos humanos. Pegando o gancho do que foi falado no bloco anterior, sobre a questão de necessidade de defensores, do investimento, eu queria citar até um caso prático, um caso concreto, até conversando informalmente com o ex-presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos, o Joaquim Neto, que ele é do Maranhão. Ele me contou o caso específico do presídio de Pedrinhas, que inclusive houve uma medida provisória na Corte Interamericana de Direitos Humanos para preservar a vida e integridade dos presos. Então, ele me contou dessa rebelião que aconteceu em 2013. Existiam 2 defensores no Maranhão atuando em execução penal. E daí foi feito um mutirão, uma força-tarefa de defensores do país inteiro. Algo que está acontecendo agora no Maranhão, também está acontecendo a outra força-tarefa em razão das rebeliões, violações à integridade física e vida dos presos. Aumentou de 2 para 12 defensores atuando na execução penal. Isso reduziu drasticamente o número de homicídios no presídio para 80%. Então, a atuação da Defensoria tem essa função também de pacificação nos presídios, que a partir do momento que o preso é atendido pela Defensoria, tem alguma expectativa, os familiares são atendidos, os presos que muitas vezes são esquecidos dos seus benefícios, até o cumprimento da pena, muitas vezes está cumprida a pena e ele continua preso. Então, esse trabalho da Defensoria de pacificação social, ela também exerce um grande poder, Leonardo, dentro da sociedade. E é interessante, até para dar um exemplo de atuação concreta nessa área que você citou, né, de execução penal, de presos, de presídio, que hoje é uma temática aí, que todo mundo está discutindo. A Defensoria Pública de São Paulo atuou junto ao Supremo Tribunal Federal para a edição da súmula vinculante número 26. Isso ainda em 2009. Nós já estávamos preocupados com essa questão carcerária. E a súmula vinculante 26, para lembrar aqui, é aquela que diz que a progressão de regime, mesmo nos crimes hediondos, pode ser efetivada, né? Declarando inconstitucional o artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos, que impedia a progressão de regime para aqueles praticantes de crimes hediondos. E, além disso, também exigiu que o exame criminológico, que é um exame pedido pelo juiz para ver se o preso tem ou não o mérito para essa progressão, fosse sempre pedido de maneira fundamentada, porque antes era pedido em todos os casos, mesmo naqueles casos em que não havia necessidade, né? A partir dessa súmula vinculante, nós conseguimos dar uma agilidade maior nos pedidos de progressão de regime, justamente para diminuir, para desafogar o regime fechado, que é o regime que causa os maiores problemas, que causa a grande maioria dessas rebeliões que nós temos visto hoje, que não são de hoje, que também já existem, né, já vem ocorrendo há um certo tempo. Então, essa é uma atuação concreta, ou seja, a edição de uma súmula perante o Supremo Tribunal Federal para tentar desafogar o sistema carcerário. Um outro ponto também que eu posso levantar, que eu acho bem interessante, a questão das audiências de custódia, que ela tem previsão na Convenção Americana de Direitos Humanos desde 69, tal instrumento foi internalizado pelo Brasil em 1992 e somente há 2 anos
vem sendo aplicado, vem sendo cumprida as audiências de custódia no país inteiro. A implementação vem sendo progressiva, até mesmo em São Paulo. Não existe a realização de audiências de custódia em todas as comarcas, vem sendo feita essa implementação. E a presença da Defensoria é maciça, mesmo com o quadro reduzido de defensores, sem um aporte orçamentário, a gente vem trabalhando maciçamente nas audiências de custódia, que consiste na apresentação imediata do preso para verificar legalidade e necessidade da prisão e também verificar eventuais violações de direitos humanos, como torturas, maus tratos. Em São Paulo, por exemplo, houve um período que tinha racionamento de água, agora recentemente racionamento de alimentos aos presos. Então a Defensoria Pública tem essa função de exercer essa atribuição. Na capital de São Paulo, por exemplo, a Defensoria participou de 83,4% das audiências de custódia, mesmo com o quadro reduzido, e conseguiu a soltura de 36% dos presos, em número absoluto. Então, se não houvesse essa audiência de custódia, sequer, o preso teria essa oportunidade de ser apresentado ao juízo para analisar e cada vez mais o nosso sistema carcerário estaria sendo mais superlotado. Mudando um pouquinho do sistema carcerário, o que mais a Defensoria tem dentro da sua atuação que costuma ser muito volumoso em São Paulo ou no Brasil? Eu já tinha falado no início, né? Sim. A demanda por vagas em creche é muito volumosa, é extremamente volumosa. Tem uma em São Paulo, especialmente. Em São Paulo, mas também no Brasil inteiro, essa procura por vagas em creche é uma procura muito grande, é uma demanda realmente necessária, não existe o investimento necessário para as vagas em creche. Acho que muitos casos de família também, que envolvem direito de família. E nesse aspecto é importante salientar a nossa preocupação com a solução extrajudicial de conflitos. Essa área de família é uma área que isso é muito evidente, né? A Defensoria Pública tem uma preocupação em tentar tirar ao máximo do Poder Judiciário. Nós não somos simplesmente promovedores de ações, né? Ações judiciais. Muito pelo contrário, nós tentamos sempre evitar, porque nós sabemos, além do número de demandas que já ultrapassa até a capacidade do próprio Poder Judiciário, sim, né? É verdade. Isso causa uma demora, né? A demora, e nem sempre aquela decisão é a melhor para aquela parte que pretende, né? Buscar, no fundo, final, o seu direito, né? Então, através da conciliação, através da mediação, nós tentamos sempre resolver o problema antes, né? Os defensores são capacitados para isso, para realizar essas mediações com as partes envolvidas e evitar uma ação judicial. Isso eu acho que é muito importante, evitar, porque a gente sempre diz que, né, às vezes o pior acordo é melhor do que a melhor decisão, né, porque um acordo ele vai acabar atingindo ambas as partes de uma maneira boa, né, algumas coisas ruins, mas outras, a maioria boa, muito mais rápido e muito mais efetivo. Então aí, no direito de família, que é imenso número de casos que nós recebemos, a mediação ela entra em um caráter extremamente importante. E é interessante porque o Rafael coloca a Defensoria não só como aquele órgão, né, incumbido de promover esse acesso à justiça, mas também consciente da sua função de transformação social, né, de fazer com que as partes tenham a possibilidade de chegarem ao diálogo e procurar quais são as melhores soluções para aquele caso concreto. Um aspecto, Leonardo, também interessante, que é a educação em direitos. A Defensoria Pública tem um projeto, através da Escola da Defensoria Pública, de educação em direitos para as pessoas carentes. Então, alguns defensores vão em comunidades carentes, às vezes em favelas, em regiões mais pobres, né, do estado, da capital de São Paulo, do estado de São Paulo, para ensinar, para fazer com que as pessoas saibam, porque algumas não nos procuram porque nem sabem que tem aqueles direitos. Sim. Né? E assim, complementando, um dos carros-chefes, né, junto com a área criminal, a área de família, a procura é extremamente grande, não deixa de ser um instrumento de pacificação social da Defensoria para evitar conflitos familiares, violência doméstica. Então, tem essa função de resolução extrajudicial de conflitos e ainda a Defensoria realiza um atendimento multidisciplinar por meio de assistentes sociais e psicólogos. Esse é o diferencial do modelo público. O modelo público, ele não se cinge à atuação específica de um processo individual. Ele trata da resolução extrajudicial de conflitos, educação em direitos, a questão que eu acabei de falar
Qual é o ponto? Perspectiva pessoal de tratamento Multidisciplinar. O atendimento, da do atendimento pessoa. multidisciplinar. Isso. Então, é uma atuação totalmente diferenciada da Defensoria Pública. E sem citar a nossa atuação perante os organismos internacionais de direitos humanos. Então, é uma atuação totalmente diferenciada. Eu também não posso deixar de citar a nossa atuação em habitação. As ações possessórias é uma grande demanda na Defensoria. Já que, um leque bastante grande de já presença que- da Defensoria. E Sim. nós estamos não só no Estado, mas nós também nos preocupamos com os recursos que vêm, eventualmente, a Brasília, para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal. Também temos um acompanhamento, uma presença muito firme para acompanhar esses processos que saem, eventualmente, do âmbito estadual por conta de recursos e que vêm para as cortes supremas do país. São diversos aspectos que nós poderíamos ainda ficar aqui tratando sobre a Defensoria Pública. Claro que o programa não conseguiu esgotar, né, tudo aquilo que é interessante falar sobre essa atuação da Defensoria Pública, mas por hoje nós temos que ficar por aqui. Bom, terminam Reflexões, nós falamos sobre a Defensoria Pública. Obrigada aos nossos convidados e muito obrigada a você que nos acompanhou. Você pode rever esse programa aqui mesmo na TV Justiça ou no nosso site, tvjustiça.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Reflexões.